A graça e a paz de Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo ao canal Palavra da Vida, que compartilha estudos, leituras e meditações sobre a Palavra de Deus. Nós estamos no dia 10 de abril e vamos, neste mês, estudar e meditar no Evangelho de Lucas, sob a orientação do Espírito Santo, que, quando começou esse mês de abril, nos disse que era para dar o destaque de que Jesus é a nossa Páscoa. Nesse mês de abril, comemoramos a Páscoa e muitas pessoas se lembram dos ovos de Páscoa, se lembram dos coelhinhos da Páscoa, sendo que os coelhos nem botam ovos, mas a falta de reflexão sobre o que tem acontecido no mundo faz muitas pessoas nem pensarem sobre isso. E a verdadeira Páscoa é Jesus. Páscoa é uma palavra que significa passagem. E a origem da Páscoa está no livro de Êxodo. O povo de Israel estava escravizado no Egito e Deus disse para eles que eles deveriam matar um cordeiro e pegar o sangue daquele cordeiro e passar nas bordas das portas das suas casas, porque o anjo da morte passaria, e onde houvesse a marca do sangue do cordeiro, ele não mataria os primogênitos, tanto das pessoas quanto dos animais daquela casa. Os judeus, o povo hebreu, obedeceu a ordem e os primogênitos dos egípcios, tanto das pessoas quanto dos animais, foram mortos. Então o faraó, que era o rei do Egito, disse: vão embora. E eles deixaram de ser escravos no Egito e encontraram uma passagem para irem para a terra prometida, para receberem a libertação daquela escravidão. Jesus, quando morreu, morreu quando o povo estava comemorando a Páscoa. Ele morreu justamente no dia em que o povo lembrava que saíram da escravidão para a libertação. E ele é a nossa Páscoa. Ele morreu em meu lugar e em seu lugar como o Cordeiro de Deus para nos trazer a salvação. E é por essa razão que o Espírito Santo nos disse: nesse mês de abril, vamos ler Lucas. E você vai destacar para os que participam do canal sobre o Evangelho, sobre Jesus. E Lucas, no capítulo 10, nos ensina que quem Jesus envia, vê o impossível. Queremos ver o impossível de Deus. Queremos experimentar as maravilhas de Deus. Queremos ver os milagres de Deus. E só podemos experimentar tudo isso por meio de Jesus. Porque Jesus nos liberta do pecado que nos agarra ao mundo e nos transporta para a comunhão com Deus. Dito isso, hoje, em Lucas, no capítulo 10, a temática é: quem Jesus envia, vê o impossível. Você quer ver o impossível de Deus? Você está disposto a ser enviado por Jesus? Vamos ler aqui Lucas capítulo 10. E depois disso significa depois de tudo que ocorreu em Lucas no capítulo 9. Em Lucas no capítulo 9, Jesus questionou os seus discípulos se eles sabiam quem ele era. Se você não assistiu o episódio de ontem, Lucas capítulo 9, que se chama Quem é Jesus?, eu lhe convido a assistir, porque Lucas capítulo 9 traz um momento que divide as águas em relação aos discípulos. É em Lucas 9 que Jesus fala:
Vocês sabem quem eu sou? E ele responde para os discípulos quem ele é. Então, depois da conversa que ele teve com os discípulos, em que ele fala a respeito de quem ele é, ele designou o Senhor ainda outros 70. Em Lucas 9, ele estava falando com os 12. Aqui, no capítulo 10, depois da conversa que ele teve com os 12, com os que o seguiam, ele designou ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. Aqui, uma aplicação prática. Você quer ser uma das pessoas que é designada pelo Senhor para ser enviado pelo Senhor? Vamos prosseguir aqui o versículo 2. E dizia-lhes, é o que o Senhor está dizendo para nós, para você que quer ser enviado. Grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Então Jesus, já naquele tempo, dizia, a seara é grande e são poucos os que estão na obra, os obreiros. Versículo 3. Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Jesus estava dizendo isso como quem avisa. Vocês vão pregar o reino, mas há muitas pessoas que são contra o reino e que vão querer engolir vocês, assim como um lobo come um cordeiro. Aqueles que praticam o mal vão querer morder, perseguir e até engolir a verdade que é pregada. Versículo 4. E não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Jesus está dizendo, não fiquem preocupados com provisão. E ele diz isso porque ele garante a provisão. E a ninguém saudeis pelo caminho, ele está dizendo, e não se distraiam com aqueles que querem falar a respeito das últimas novidades do Netflix, dos últimos filmes que estão acontecendo, das últimas fofocas que estão acontecendo, das últimas notícias políticas que estão acontecendo, porque enquanto você se distrai com essas coisas, você perde o foco naquilo que realmente importa. Sabemos que política e tudo aqui, fofocas, essas coisas não mudam em nada a nossa vida. Talvez você esteja escutando esse vídeo e pensando, como assim a política não é importante? Eu faço uma pergunta a você que pensou assim. Mudam os governantes, surgem as crises econômicas e quem é que prospera e quem é que continua sofrendo? Quem prospera são aqueles que estão totalmente dedicados em cuidar dos seus negócios. São pessoas que têm a agenda bem direcionada para fazer o que precisa ser feito. A maioria do povo vai de acordo com as crises e os ciclos econômicos, sofrendo e passando pelas dificuldades que surgem nas economias. Então, se você parar e pensar bem, e se você conversar com os empresários, eles sempre vão dizer a você: nós investimos nos nossos negócios e não dependemos da política. Se a política de um país muda, eles migram de um país para outro. Dentro do Brasil mesmo, muitos mercados já fecharam e voltaram para os seus países de origem, porque eles entenderam que não valia a pena a operação no Brasil. Então, aqueles que realmente estão preocupados com o que importa, não se distraem conversando sobre coisas que não vão mudar em nada. Mas aqueles que confiam em Deus, de nada têm falta. Porque o Senhor é aquele que prepara aquilo que o seu povo precisa. Nem que ele tenha que tocar nos grandes empresários para trazer a provisão para os seus filhos
quando estão orando e confiando nele. Um grande missionário conta que, quando ele ergueu um orfanato, ele ensinava aquelas pessoas que estavam ali no orfanato a orar. Certo dia disseram para ele: não tem pão e não tem leite. Ele disse: vamos falar com o Senhor. Eles oraram e um caminhão que estava transportando pão e leite quebrou na frente daquele lugar. E o homem disse, batendo na porta daquele orfanato: vocês podem ficar com esse leite e com esses pães? O caminhão quebrou e eu não posso deixar isso se perder. Isso aconteceu porque eles estavam focados na oração. Versículo 5. Então, quem aceita o desafio de Jesus vê o impossível acontecendo. Versículo 5. E em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro: paz seja nesta casa. 6. E se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz, e se não, voltará para vós. Então, aqui no versículo 6, Jesus está dizendo que as pessoas têm livre-arbítrio. Ele respeita a vontade das pessoas. Quando nós somos enviados, pregamos a mensagem para muitas pessoas que aceitam e recebem a paz que vem por meio de Jesus em nós. Mas existem aqueles que muitas vezes nos ofendem e dizem: saia daqui com essa mensagem ultrapassada. Eu não quero nada com Jesus. Então, se essa pessoa não recebe a paz volta e fica conosco. 7. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem. Esse versículo 7 nos traz uma reflexão sobre muitos obreiros que hoje dizem que pregam o reino de Deus, mas que não aceitam qualquer coisa, que na verdade querem mais comer a lã do povo do que verdadeiramente pregar o reino de Deus. Ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro de seu salário. Não andeis de casa em casa. Então, de um lado, existem aqueles que cobram em excesso, de outro lado, existem aqueles que são avarentos, que querem explorar o obreiro. Veja que o versículo 7 fala: pois digno é o obreiro de seu salário. Existem aqueles que querem que o obreiro estude a mensagem, traga a presença do Espírito Santo pelo esforço em oração e jejum, e ainda querem despedir o obreiro sem nada. E existem aqueles que são discriminadores. Eles fazem uma avaliação, pagam muito caro para os famosos e não querem pagar nada para aquele obreiro que se dedicou e se empenhou, mas que não tem tanta fama quanto o outro. Os dois lados estão errados. Pagar demais para alguns por causa de uma fama, porque o digno de fama e de honra é Jesus, e não querer pagar nada para aquele que está realizando a obra de Deus com dedicação, é explorar o obreiro. Versículo 8. E em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que vos puserem diante. O versículo 8 fala a respeito da preparação do obreiro. Existem muitas pessoas que querem receber o chamado de Jesus, querem escolher o seu chamado. Versículo 9. Já pensou se Deus envia para a África ou para um local em que o tipo de alimentação é diferente? Versículo 9. E curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Quando Jesus fala assim, e curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus, Jesus estava dizendo:
eu estou enviando vocês, mas vocês vão ver o impossível acontecer. Vocês vão ver os enfermos sendo curados. Porque quando vocês aceitam o chamado, eu derramo sobre vocês o poder para que vocês possam curar os enfermos e para que vocês possam declarar que o reino de Deus está chegando para essas pessoas. Quem Jesus envia, vê o impossível acontecer. Versículo 10. Mas em qualquer cidade em que entrardes e vos não receberem, saindo por suas ruas dizei, versículo 11, até o pó que da vossa cidade se nos pegou, sacudimos sobre vós. Sabei com tudo isto, já o reino de Deus é chegado a vós. Jesus está dizendo, se alguém não receber a palavra, sacudam o pó da roupa e dos pés de vocês. Fiquem totalmente longe dessas pessoas, mas declarem, independente de vocês receberem ou não, o reino de Deus é chegado a vocês. Não importa se as pessoas aceitam ou não a mensagem de que Jesus voltará e de que haverá um juízo final e de que aqueles que não quiserem receber a Jesus não terão a salvação. Essa mensagem é verdadeira e ela se cumprirá. E o versículo 12: E digo-vos que mais tolerância haverá naquele dia para Sodoma do que para aquela cidade. Quando nós lemos o livro de Gênesis, nós vemos que Sodoma era uma cidade que foi queimada a fogo, em razão das prostituições e do homossexualismo que tomava conta daquela cidade. E Jesus está dizendo que quando chegar o juízo final, haverá mais tolerância para o julgamento daqueles que eram da cidade de Sodoma e que foram queimados, o que mostra para nós que todos serão julgados, toda a humanidade, de todas as gerações. Então, aqueles que morreram queimados lá em Sodoma ainda serão julgados no juízo final. E Jesus está dizendo, haverá mais tolerância para os pecados dos que moravam em Sodoma do que para aqueles que receberam a mensagem de Jesus e não aceitaram. Por que haverá mais tolerância para eles? Eles não receberam nenhuma pregação. Eles não ouviram ninguém pregando o reino de Deus para eles. Enquanto que aqueles que ouvem e desprezam se fazem mais condenáveis do que aqueles que nunca ouviram. Versículo 13. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Agora Jesus fala ai para duas cidades, para Corazim e para Betsaida. E ele prossegue, porque se em Tiro e em Sidom se fizessem as maravilhas que em vós foram feitas, já há muito, assentadas em saco de pano grosseiro e cinza, se teriam arrependido. Jesus aqui lembra que as cidades de Tiro e de Sidom também foram castigadas. E ele lembra que Corazim e Betsaida eram cidades por onde ele passou e pregou, mas as pessoas continuaram com o coração endurecido. 14. Portanto, para Tiro e Sidom haverá menos rigor no dia do juízo do que para vós. Jesus está falando a mesma coisa. Em Tiro e em Sidom não havia sido feitas as maravilhas que ele fez em Corazim e em Betsaida. Versículo 15. E tu, Cafarnaum? Cafarnaum foi a cidade em que Jesus mais ficou e onde ele mais operou maravilhas. E tu, Cafarnaum, serás levantada até o céu? Até ao inferno serás abatida. Versículo 16. Quem vos ouve a vós, a mim me ouve. E quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Quem rejeita Jesus, envia ao Criador, ao Deus Todo-Poderoso. Versículo 17. E voltaram os 70 com alegria, dizendo, Senhor, pelo teu nome, até os demônios
se nos sujeitam. Então aqui nós vemos que Jesus designou 70, deu instruções para eles a respeito de terem coragem e confiança porque ele traz a provisão. Disse para eles não se preocuparem se alguém não escutasse a mensagem deles, porque quem rejeita, rejeita na verdade não a eles, rejeita na verdade a Jesus e ao Pai. E quem aceita ser enviado, vê os milagres de Jesus. Tanto que eles viram os demônios sendo sujeitos a eles, e é essa glória que Jesus quer derramar sobre aqueles que ele quer enviar. Você está pronto para ser enviado por Jesus? São poucos os obreiros, são poucos os que se dispõem, e hoje ele está convidando você, lembrando que nesse mês de abril estamos comemorando a Páscoa. Ele morreu por mim, ele morreu por você, ele morreu por nós. O que podemos fazer para incentivar pessoas para virem até ele e receberem o reino de Deus? Versículo 18. E disse-lhes: Eu via Satanás como raio cair do céu. Quando Jesus fala isso em Lucas, no capítulo 10, no versículo 18, para os 70, quando eles ficam alegres porque os demônios se sujeitam, Jesus estava dizendo: Eu estava lá no céu quando o Pai lançou Satanás para fora do céu. Ele saiu como um raio e caiu no céu. Existem até alguns teólogos que dizem que a terra era sem forma e vazia, lá em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 2, porque quando Deus lançou Satanás do céu para a terra, ele lançou Satanás como um raio. E Satanás se chocou com a terra e a terra ficou totalmente deformada. E aí depois Deus começou a criar todas as coisas. Mas isso é apenas uma teoria, que alguns teólogos falam sobre isso. Mas Jesus fala: eu vi a Satanás quando ele caiu do céu. Quando ele se revoltou contra Deus, querendo ser igual a Deus, Deus o colocou para fora do céu. Sabemos que Satanás significa adversário. Ele se fez adversário de Deus e começou a fazer oposição ao Filho e oposição a todos os que seguem a Deus, porque ele se tornou o adversário. A palavra Satanás significa adversário. Então ele se tornou adversário de Deus, então Deus o colocou para fora do reino, revelando que ele é o Todo-Poderoso. Versículo 19. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Jesus aqui reforça para os seus 70. Vocês estão impressionados porque até os demônios se sujeitam, não é mesmo? Então eu vou explicar a vocês que eu vi Satanás como um raio caindo do céu. E eu dou a vocês esse poder, para que vocês pisem serpentes e escorpiões. Jesus estava falando de forma figurada sobre demônios, que eles agem como serpentes, eles agem como escorpiões. O diabo, ele age colocando seu veneno para entorpecer os cristãos, e ele age dando as suas ferroadas, quando ele usa as pessoas que estão sob o domínio dele para xingar, para cuspir, para falar mal a respeito de quem está pregando. Eles são as serpentes, os escorpiões. E toda a força do inimigo fala a respeito da força espiritual. Aqueles que expulsam demônios sabem que muitas vezes, quando você entra em uma casa, existe aquela força, aquela carga. Quando você expulsa os demônios, é como um peso espiritual que vem sobre as costas. E você precisa repreender para que saia do corpo físico aquele sinal daquela força do inimigo. Mas Jesus sempre garante a vitória sobre o diabo.
e nada vos fará dano algum. Versículo 20. Quando fala que nada vos fará dano algum, há muitos relatos de missionários que foram para países africanos, que receberam tiros e que as balas caíram em terra. Mas isso fala a respeito de níveis espirituais. Tudo depende de preparação, de oração e jejum. Não faça isso se você não tem preparação espiritual de jejum, de oração e muita iluminação do Espírito Santo, de que é para você ir até aquele lugar e realizar aquela obra. Você deve ter muito direcionamento do Espírito Santo. Mas, talvez você que nunca ouviu sobre isso, existem níveis espirituais em que Deus opera maravilhas e realmente faz coisas extraordinárias e que aos olhos humanos escapam das leis da física. Versículo 20. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos. Alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus. Jesus fala, fiquem alegres, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. O nome de vocês está escrito nos céus. O nome de vocês, no dia do juízo final, será chamado. Ele dirá, vinde benditos de meu Pai. Se você ainda não recebeu Jesus, está nessa Páscoa pensando em chocolates, pense em Jesus. Pense em recebê-lo como Salvador da sua vida. Versículo 21. Naquela mesma hora, se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. Jesus aqui agradece a Deus. Ele fica alegre em razão dos 70 ficarem felizes por fazerem a sua obra e verem o impossível acontecer. Jesus fica alegre em razão da disposição daqueles 70. E ele vem e agradece a Deus dizendo ao Senhor que ele agradece, porque o Senhor não recebeu aqueles que acham que são sábios, que acham que são os inteligentes. Eles de fato são sábios e inteligentes aos olhos humanos, aqueles que carregam muitos diplomas, que muitas vezes são os doutores da lei. Quando nós lemos o Evangelho, vemos que Jesus era perseguido pelos fariseus, por vários escribas, que eram os doutores da lei, e os doutores da lei, e ele vem e fala, bem que ele agradece a Deus, porque os sábios e inteligentes não entendiam isso. Mas o Senhor revelou para as criancinhas. Vamos lembrar que em Lucas 9, Jesus tomou uma criancinha quando os discípulos estavam disputando quem era o maioral e disse, se vocês não se fizerem como esse menino, como uma criança, vocês não podem herdar o reino de Deus. O maior no reino de Deus é aquele que se faz como uma criança. Então Jesus estava falando que revelou aqueles que são puros, aqueles que aceitam a palavra. Versículo 22. Tudo por meu Pai me foi entregue, e ninguém conhece quem é o Filho, senão o Pai. Nem quem é o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Veja que esse versículo 22 é uma chave, que nos mostra que o Pai conhece o Filho, que é Jesus. Só o Filho conhece o Pai. E quem conhece ao Pai é aquele que vem até Jesus. Versículo 23. E voltando-se para os discípulos, disse-lhes, em particular, agora Jesus estava falando com os 12. Bem-aventurados os olhos que veem o que vós vedes. Ou seja, bem-aventurados são vocês que estão vendo esses sinais acontecerem.
24. Pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes, e não o viram, e ouvir o que ouvis, e não o ouviram. Jesus está falando que os profetas do Antigo Testamento, que anunciavam que Jesus viria, queriam ver Jesus. Quando nós meditamos em Lucas, no capítulo 1, nós vimos que Simeão e Ana foram duas pessoas idosas que, quando receberam Jesus como bebê, ficaram alegres, porque viram e receberam a revelação do Espírito Santo que Jesus era o prometido. E eles se alegraram, eles conseguiram ver Jesus. E Jesus aqui está dizendo: vocês são privilegiados porque vocês estão vendo tudo isso acontecer. E esse versículo se aplica para nós hoje. Nós vimos, hoje nós podemos ler o Antigo Testamento e ver todas as promessas a respeito de Jesus, e podemos também ver o Novo Testamento com o registro de todas essas maravilhas que Jesus operou. Então essa palavra também se dirige a nós, que podemos ter confiança de que a Bíblia é a revelação de Deus para a humanidade. É o testamento que Deus deixou para a humanidade. Quando nós recebemos um testamento, nós vamos receber uma herança, vamos receber bens que o testador deixou escrito no testamento. No Antigo Testamento, Deus deixou a promessa: eu vou enviar um Salvador que vai unir toda a humanidade a mim novamente. Nós vivemos para ver o Novo Testamento, em que Jesus veio e morreu, e ele disse: agora o testamento é Jesus. Recebam Jesus, que quando vocês receberem Jesus, vocês estão reconciliados para sempre com o Pai. Estão justificados dos pecados de vocês. Estão reconciliados para sempre com Deus por meio de Jesus. Por meio de Jesus, agora vocês são chamados filhos de Deus. E vocês agora receberam a adoção como filhos de Deus. Aqui em Romanos, no capítulo 5, nós vemos no versículo 1: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então Jesus Cristo nos justifica dos pecados. Aqui, no versículo 10 e 11, Jesus nos reconciliou com Deus. Versículo 11, 10 e 11. Porque se nós, que éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Então aqui em Romanos 5, nos mostra que Jesus nos trouxe, no versículo 1, a justificação dos nossos pecados, nos versículos 10 e 11, a reconciliação, e aqui no capítulo 8, nós vemos no versículo 1 que portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Como nós estamos justificados e reconciliados, não existe mais condenação sobre nós, porque nós andamos no Espírito. E ainda em Romanos, no capítulo 8, aqui no versículo 15, 16 e 17, nós vemos 3 promessas. 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. Abba é uma forma de dizer papaizinho. Abba, Pai. Abba é uma forma carinhosa de se referir a Deus. Paulo está nos dizendo: agora que vocês estão justificados e reconciliados, não existe mais condenação. E agora no versículo 15, porque vocês não receberam o espírito de escravos, mas vocês receberam um espírito de adoção de filhos. Quando recebemos a Jesus, somos adotados, somos filhos agora, e podemos dizer:
para Deus, Abba, Pai. Em outras palavras, podemos orar e dizer: Pai do céu, Papaizinho, o nosso Pai, aquele que anda conosco em uma relação de intimidade, de proximidade. Versículo 16: O mesmo Espírito, que é o Espírito que habita em nós, testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Nós recebemos o Espírito Santo. Aqui o Espírito em letra maiúscula primeiro. Recebemos o Espírito Santo quando recebemos a Jesus, que testifica, confirma em nós, nos dá certeza de que nós somos filhos de Deus. Porque quando nós começamos a orar, sentimos as respostas que Ele nos dá. E, então, a justificação, Romanos 5:1, a reconciliação, Romanos 5:10 e 11, depois, que elimina a condenação, Romanos 8:1, depois 3, somos filhos, Romanos 8:15, depois 4, recebemos o Espírito Santo, que testifica que somos filhos, e agora 5, a quinta promessa. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Somos filhos e, portanto, somos herdeiros, o que significa que vamos herdar o reino de Deus. Retornando para Lucas, capítulo 10, vamos prosseguir no versículo 24, foi o último que nós lemos. Que pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes e não ouviram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Então nós vimos ali na carta aos Romanos as 5 bênçãos que recebemos por meio de Jesus. Versículo 25. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o, e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Essa é uma pergunta-chave na Páscoa. Como fazemos para receber a vida eterna? Versículo 26. E ele lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? Como você lê? 27. E respondendo ele disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo, como a ti mesmo. Versículo 28. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isso e viverás. O versículo 28 nos mostra que muitas vezes, muitos frequentam a igreja há muito tempo, sabem as escrituras, mas não praticam. Esse homem era um doutor da lei e estava perguntando para Jesus: como eu herdo o reino de Deus, a vida eterna? E Jesus primeiro faz uma pergunta. Por que Jesus fez essa pergunta? Como você lê? Jesus fez a pergunta para verificar se ele sabia o que realmente precisava fazer. Muitas vezes nós condenamos o nosso irmão na igreja, mas nós não fomos conversar com ele para verificar se ele realmente sabe se o que ele está fazendo é certo ou errado. Antes de julgar alguém, faça a pergunta, converse com a pessoa. Você pode pensar assim: mas a pessoa participa dos mesmos cultos que eu, será que não entendeu? Às vezes, a pessoa não prestou atenção e tem uma visão errada a respeito daquilo que escuta. Então Jesus primeiro pergunta para confirmar que ele realmente sabe. Depois que ele mostrou que sabia, Jesus vem e fala: então agora faz. O que revela que praticar é o que confere a salvação. Tem outros que você pergunta e ele fala exatamente que sabe, mas ele não faz. Se você sabe e não faz, você não faz parte do reino de Deus. O reino de Deus é para aqueles que praticam e fazem a vontade de Deus. Jesus disse isso em Mateus, no capítulo 7, no versículo 22, você pode ler depois, que nem todo aquele que me diz,
Senhor, Senhor, herdará o reino de Deus, mas aquele que faz a minha vontade. Versículo 29. Ele, porém, veja o doutor da lei, querendo justificar-se a si mesmo, veja, ele estava querendo se justificar, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Versículo 30. Agora vamos começar uma nova história que Jesus vai contar. Ele vai contar uma parábola. Parábola era uma história que Jesus inventava para revelar as verdades do reino de Deus. Para Jesus responder a esse doutor da lei, quando perguntou: E quem é o meu próximo? Jesus contou essa parábola que nós vamos ler agora. Versículo 30, que é chamada de a parábola do bom samaritano. Para entendermos essa parábola, antes de lermos, vamos entender que os samaritanos eram as pessoas que eram rivais dos judeus. Os samaritanos não se davam com os judeus. E Jesus fala aqui nessa parábola, nessa história, a respeito do bom samaritano. É uma história que Jesus inventou. Vamos ler aqui essa história. E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e espancando-o se retiraram, deixando meio morto. 31. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. Veja, Jesus está falando, passou um sacerdote. Vamos traduzir para os dias de hoje. Um pastor, ou um padre, ou um líder religioso, ou um ministro de canção e de louvor. Era alguém assim, que frequentava a igreja e vendo esse homem que foi assaltado e que estava meio morto na rua, passou de largo. Esperava-se que um sacerdote fizesse alguma coisa, mas esse sacerdote não fez nada. Jesus estava dizendo: não adianta nada vocês frequentar a igreja e não fazer aquilo que você sabe que deve fazer. 32. E de igual modo, também um levita. Levitas eram aqueles que eram responsáveis pelo gerenciamento do louvor, pela adoração no templo. Igualmente, eram pessoas frequentadores e até que trabalhavam na igreja. Chegando àquele lugar e vendo, passou de largo. Também se esperava que ele fizesse alguma coisa, e ele também não fez. Versículo 33. Mas, veja que mas é uma conjunção adversativa, ou seja, uma coisa que você não espera, mas um samaritano, e o samaritano era aqueles que não falavam com os judeus, que ia de viagem, chegou ao pé dele e vendo, moveu-se de íntima compaixão. Em outras palavras, às vezes, aquela pessoa que nem vai na igreja, aquela pessoa que você não espera, é aquele que vai fazer alguma coisa. Versículo 34. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho e pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. 35. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros. 2 dinheiros significa que aquele samaritano pagou 2 diárias daquela hospedagem, dizendo, pagou 2 dias a mais. E deu-os ao hospedeiro e disse-lhe, cuida dele, e tudo que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Ele deixou 2 diárias pagas e ainda disse, não se preocupe com o gasto, porque quando eu voltar eu vou pagar o que faltar. Versículo 36. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Versículo 37, ele disse o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus, vai e faze da mesma maneira. Quando Jesus fala isso para aquele doutor da lei ele era judeu. Jesus estava dizendo de uma maneira muito forte, faz que nem o samaritano. Para um judeu, receber uma palavra dessa, faz igual o samaritano, era uma mensagem terrível. Era como se Jesus dissesse assim, faz que nem aquele que você despreza e ignora. Copia ele, copia a atitude dele, copia o gesto dele. Vocês não falam com samaritanos, né? Mas o samaritano que faz o que tem que ser feito tem mais valor
do que o seu diploma, você que é o doutor da lei. Era um tapa, um soco que Jesus estava dando nele, mostrando para ele a sua hipocrisia. Versículo 38. Por que Jesus fez isso? Porque ele quis se justificar. Ele era doutor da lei. E ele quis dizer: e quem é o meu próximo? Como que tentando Jesus. Então Jesus contou essa história, e essa história era um soco naquele doutor da lei, dizendo: copia o samaritano. Versículo 38. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. 39. E tinha esta uma irmã, chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. 40. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. Versículo 41. E respondendo Jesus disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. Versículo 42. Mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Aqui, nesses últimos versículos, do 38 até o 42, nós vemos que Jesus entrou na casa de Marta. Esta Marta tinha uma irmã que se chamava Maria. Quando nós estudamos com um pouco mais de detalhe essa história de Marta e Maria, nós vamos ver lá em João, no capítulo 11, que na verdade Marta e Maria eram irmãs de Lázaro, que foi um homem que morreu e que no capítulo 11 de João foi ressuscitado por Jesus. De acordo com o relato de João no capítulo 11, Marta e Maria moravam na cidade de Betânia. E Betânia era uma cidade que ficava próxima à cidade de Jerusalém. Então, aqui o capítulo 10 termina com Jesus e os seus discípulos indo pelo caminho. Então, eles passaram na cidade de Betânia, uma certa aldeia, e encontraram Marta e Maria. Alguns dizem que foi nesse momento que Jesus conheceu essa família. Quando lemos João capítulo 11, lá em João no capítulo 11, nós vemos que Marta e Maria falam com Jesus com mais intimidade, com um relacionamento de maior amizade, o que indica que Jesus se tornou amigo dessa família. Tanto que lá em João no capítulo 11, Jesus fala: vou ressuscitar o meu amigo. Ele era amigo dessa família. Em João, no capítulo 11, o texto fala: Jesus amava a Lázaro. Ele se tornou amigo deles. Mas aqui, no capítulo 10, nós vemos que quando Jesus entrou nessa casa, Marta ficou preocupada em preparar a alimentação para que eles pudessem comer, para que eles pudessem se reunir, e ela queria que Maria a ajudasse. Então ela pediu que Jesus interviesse, e Jesus disse para ela assim, no versículo 40. Marta, o versículo 40 nos fala assim: Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. Então veja, ela estava preocupada, distraída com os ofícios da terra. Esse versículo 40 nos fala sobre estarmos distraídos, como nós falamos no começo do vídeo, que muitas vezes o mundo quer nos distrair com notícias políticas, com as novas séries do Netflix, com fofocas que as pessoas contam dentro do nosso local de trabalho, com vários vídeos que aparecem no YouTube falando a respeito de tantas coisas, e Jesus está no capítulo 10 hoje dizendo: importa uma coisa. Jesus, né, e Marta, e Jesus disse para ela aqui no 41, e respondendo Jesus disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. Esse versículo 41 nos traz uma aplicação hoje. Jesus está nos dizendo, ele está nos chamando e nos dizendo: você está muito afadigado, você está em razão de tantas coisas que você tem carregado e se preocupado. Mas, versículo 40,
uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Qual é a parte que você escolhe hoje para a sua vida? O convite de Lucas, no capítulo 10, nós começamos aqui com Jesus chamando mais 70 discípulos. Jesus não ficou só com os 12, ele não ficou só com os 70. Ele quer chamar mais e mais discípulos. Ele quer chamar mais e mais pessoas. Ele quer chamar a mim, ele quer chamar a você para ver o impossível e revelar coisas extraordinárias, como eles viram, demônios sendo derrubados, e eles ficaram maravilhados. E Jesus disse: não fiquem maravilhados com isso, fiquem maravilhados porque o nome de vocês está escrito no reino dos céus. E se o nosso nome está escrito no reino dos céus, nós recebemos todas aquelas promessas que lemos em Romanos. Somos justificados dos nossos pecados. Fomos reconciliados com Deus e não há mais barreira para falarmos com Deus. Não há mais nenhuma condenação sobre nós. Agora nós somos filhos e podemos dizer Abba, Pai. Podemos chamar a Deus de paizinho, de papaizinho. Podemos ter intimidade com Ele nas nossas dúvidas, incertezas, preocupações e confiar totalmente nele como uma criancinha. Lemos aqui que Jesus deu graças e disse: graças te dou, ó Pai, porque ocultaste aos sábios e inteligentes essas coisas e revelaste para as criancinhas. Podemos ser como criancinhas que têm um relacionamento com o Deus Todo-Poderoso, Criador de tudo, como nosso paizinho. Recebemos o Espírito Santo que confirma em nós que nós somos filhos dele, que realmente somos filhos. E também recebemos a condição de herdeiros. Se hoje eu partir e você que está em Cristo partir, você sabe que tem uma herança na terra prometida, que é o céu, o reino de Deus. E muitas vezes ficamos como Marta, afadigados e sobrecarregados, quando Jesus nos faz o convite. Vamos lembrar de Mateus 11, 28. Aqui na tela, em Mateus 11, no verso 28, lemos: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O convite de Jesus está no 29. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. 30. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Por isso Jesus disse para Marta: você está muito afadigada. E a Maria escolheu a boa parte. Quem escolhe a boa parte, não lhe será tirada. Que você hoje escolha a boa parte de ouvir a palavra de Deus, de atender ao chamado de Jesus, porque aquele que Jesus envia vê o impossível. Deus abençoe a sua vida hoje, sempre grandemente. Amém.